Antes, vamos explicar para você qual era essa proposta do governo Biden. Na primeira fase do plano, que duraria 6 semanas, as forças israelenses se retirariam de todas as áreas povoadas da faixa de Gaza. Alguns reféns, incluindo idosos e mulheres, seriam libertados em troca de centenas de prisioneiros palestinos. 600 caminhões por dia levariam a ajuda humanitária ao enclave devastado. A segunda fase viria com a libertação de todos os reféns israelenses sobreviventes com duração indeterminada, enquanto o Hamas mantiver seu compromisso de paz. A terceira fase incluiria um grande plano de reconstrução da faixa de Gaza. Biden alega que hoje o Hamas não tem mais condições de executar outro atentado como o 7 de outubro e que é hora de pôr um fim à guerra, que já dura 8 meses. Apenas uma hora após o anúncio de Biden, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que a guerra não vai terminar enquanto todos os objetivos forem concluídos. Além da libertação dos reféns, Israel tem como objetivo anunciado eliminar toda a capacidade militar do Hamas e seus líderes. Vamos falar sobre esse assunto com o professor Vitélio Brustolin, que já aparece aqui em tela. Ele é pesquisador de Harvard, professor da Universidade Federal Fluminense. Nosso parceiro aqui, professor, sempre tirando nossas dúvidas. Bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, Carol. Um prazer conversar com vocês. Boa tarde a todos. Bem, professor, temos aí a rejeição por parte de Israel dessa proposta dos Estados Unidos de cessar-fogo. E vem Benjamin Netanyahu dizendo que o cessar-fogo só vai acontecer quando o Hamas for destruído. Do ponto de vista militar, professor, essa destruição do Hamas significa uma invasão a Rafah? Boa pergunta. É interessante, né, Carol, porque ontem, quando o Biden tornou público esse plano, ele tinha sido autorizado pelo Netanyahu. O Netanyahu, inclusive, enviou uma mensagem pública dizendo que ele tinha autorizado o Biden a delinear esse plano. E o próprio Biden, no discurso, disse, olha, dentro do governo Netanyahu há pessoas que não querem esse cessar-fogo, nós sabemos que eles querem prolongar a guerra, eles não ligam para os reféns, mas sim para a ocupação da faixa de Gaza, e nós queremos que o governo Netanyahu autorize que esse plano seja executado, mas também que o Hamas autorize esse plano. E o Hamas tinha se posicionado favoravelmente ao plano. Mas apenas algumas horas depois, como vocês noticiaram, o Netanyahu deu um passo para trás. Ele disse, olha, só vai haver cessar-fogo permanente quando toda a capacidade militar do Hamas for eliminada, que é uma coisa que o próprio Biden tinha dito no discurso, olha, o Hamas não tem mais capacidade de atacar Israel, a capacidade militar, nas palavras do Biden, já teria sido eliminada. Agora, quanto à sua pergunta sobre Rafah, agora, nesta semana, as forças de defesa de Israel concluíram operações em Jabalia, no norte da faixa de Gaza, e estão justamente, Carol, se concentrando em Rafah, que alegadamente é o último reduto das tropas do Hamas. Portanto, sim, deve haver uma intensificação das operações em Rafah, Carol. Professor, o quanto que essa rejeição de Benjamin Netanyahu faz parte de uma estratégia política? Porque estamos acompanhando o aumento da pressão interna, pressão em Israel, para a antecipação das eleições por lá. A continuidade do conflito significa para Benjamin Netanyahu a sua manutenção no poder. É verdade. E o Netanyahu sabe que se ele for destituído do poder, ele vai ser julgado primeiro dentro de Israel. O histórico de Israel demonstra isso. Pelo atentado ter acontecido em 7 de outubro, o Netanyahu vai ter que responder por isso, assim como autoridades da inteligência de Israel já se exoneraram, já assumiram culpa sobre isso. Mas também pode ser julgado fora de Israel, inclusive, porque há um pedido de mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra ele e contra o ministro Gallant. Então, para o Netanyahu, sair do poder significa, sim, ser julgado dentro e fora do seu país. Existe um precedente histórico, Carol. No final do governo Obama, em 23 de dezembro de 2016, os Estados Unidos se abstiveram de uma resolução da ONU que condenava um assentamento de Israel na Cisjordânia. Eram 566 casas. E aí o Netanyahu, para não cumprir a resolução do Conselho de Segurança, ele esperou o Trump tomar posse em 2017. Ao que tudo indica, o Netanyahu tenta se equilibrar no poder, permanecer no poder, até que as eleições nos Estados Unidos sejam concluídas
porque o Netanyahu espera uma vitória do Trump e o Trump seria um aliado mais próximo dele do que o Biden, que é um aliado de Israel, mas não exatamente do governo Netanyahu. Carol. Professor, estamos desde 7 de outubro acompanhando esse conflito em Gaza. O quão distantes estamos de um acordo de cessar-fogo e quem seria esse ator internacional capaz de mediar essas conversas? Carol, essa pergunta ela é intrigante, porque se essa proposta de acordo foi apresentada ontem pelos Estados Unidos, que seria esse ator que poderia intermediar juntamente com o Egito, com o Catar, mas principalmente o poder projetado dos Estados Unidos na região. A proposta foi feita ontem, horas depois o Netanyahu recuou, então é uma mensagem dúbia, né? Nós não estamos próximos desse acordo, acordos parecidos com esse têm sido propostos e negados por ambos os lados, tanto pelo Hamas quanto por Israel, ao longo desses meses todos. Ao que tudo indica, não há interesse em nenhum dos lados que esse acordo seja feito neste momento, Carol. Professor Vitélio Bustrolin, ele é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard. Ele vai ser aqui conosco, daqui a pouco vamos falar sobre outro destaque internacional com o professor, que é a condenação de Donald Trump por um júri nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, professor. Obrigada por enquanto.